nossa última entrevista agora, deixa eu dar notícia antes. Olha só, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, que é a Comissão Arnes, entrou com uma ação na ONU denunciando as violações graves de direitos humanos na operação que deixou pelo menos 28 mortos na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu em maio, agora no começo de maio. O apelo urgente, inclusive, foi apresentado a 4 relatorias da Organização das Nações Unidas e tem como objetivo denunciar à comunidade internacional essas arbitrariedades cometidas durante a Operação Acceptes, que foi das polícias civil e militar ali do Rio de Janeiro e teve como resultado, claro, essa chacina que a gente assistiu. Bom, quem tem detalhes sobre essa denúncia que foi apresentada à ONU é a Laura Greenhalgh, que é jornalista e é diretora executiva da Comissão Arnes. Oi, Laura, um prazer te receber. Tudo bem por aí? A Laura me ouve? Oi, oi, oi. Será que a gente teve problema com o Gui, que faz o corte aqui pra gente? Eu tô sem mensagens, inclusive, aqui. Vamos ver se a Laura daqui a pouquinho entra. A gente vai falar, então, sobre essa... Ah, foi o Gui, sim. Então, peraí, que a Laura tá conectada, mas daqui a pouquinho ela entra aqui comigo, porque o Gui caiu a conexão. Gui é o nosso diretor, que fica cortando aqui as imagens, coloca meus entrevistados, e a conexão dele caiu. Então, calma que já vai retomar e a gente já conversa, então, com a Laura sobre essa ação apresentada à ONU, falando sobre essas arbitrariedades cometidas, então, aqui no Brasil pela Polícia Civil e Militar na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Deixa eu aproveitar, então, enquanto a Laura não entra, para eu ler algum... Ah, a Laura já entrou. Pronto. Oi, Laura, me ouve? Tudo bem com você? Eu te ouço perfeitamente. Eu também. Estou te ouvindo perfeito, imagem tudo ótimo. Laura, conta pra gente, então. Primeiro, traz detalhes pra gente sobre essa ação, então, apresentada à ONU. O que vocês apresentam? Quais essas violações que são levadas até a ONU? Inclusive, eu entendo que vocês levam a ONU, inclusive, porque essa investigação, de certa forma, está comprometida aqui no Brasil, né? Por que é importante apresentar a uma organização internacional uma denúncia como essa? Bom, muito obrigada. Antes de mais nada, agradeço o convite de poder falar um pouco aqui com vocês sobre essa situação da chacina de Jacarezinho e explicar um pouco as providências da Comissão Arnes. Na verdade, por uma dessas coincidências que não são felizes, né? O primeiro caso da Comissão Arnes, quando ela se formou em fevereiro de 2019, foi justamente a chacina do Morro do Chalé Fogueteiro, no Rio de Janeiro. Nós criamos a comissão e a primeira ação que nós abraçamos foi exatamente uma ação policial numa comunidade do Rio. Enfim, depois eu falo um pouquinho como é que anda a situação do Chalé, mas o fato é que nós estamos acompanhando algo que se repete, não é? Que não é a primeira vez que a gente está vendo isso no Brasil. Ou seja, operações policiais extremamente desproporcionais na sua brutalidade com a comunidade, né, com os moradores, desproporcional, violenta. E depois que tudo acontece, o que a gente vai se deparar é com uma rotina de cenas de ações que foram, como é que se diz, desfeitas, né? Cenas onde as violências foram cometidas, essas cenas desfeitas. Depois são relatórios da polícia investigando a própria polícia, que é sempre uma complicação. O Arnes tem reiteradas vezes chamado a atenção para isso. É impossível você ter uma investigação imparcial, sendo que a polícia investiga a si mesmo, né? Então, diante disso, nós começamos a acompanhar os primeiros depoimentos que foram feitos ao Ministério Público, acompanhamos o que se passava nos domínios ali do IML, e para nós era flagrante a maior operação policial em comunidades do Rio de Janeiro, né, com 28 mortos, um policial e 27 hoje confirmados, né,
pessoas da comunidade, ela está correndo riscos, além de ser inaceitável a operação em si, tal como ela foi feita, a gente começa a se preocupar muito com o desenrolar das investigações, não é? Hoje a gente sabe, enfim, hoje em dia, apesar do medo, né? Porque essa comunidade, com essa matança que começou às 6 horas da manhã, é sempre bom lembrar, né? Isso aconteceu no dia 6 de maio, às 6 horas da manhã, ou seja, uma comunidade, um bairro densamente povoado, né? De pessoas que estão ali acordando, grande parte delas para sair, para trabalhar, para ganhar algum sustento nessa pandemia horrorosa que nós estamos enfrentando. Essas pessoas são, entre aspas, acordadas com uma operação de guerra dentro da comunidade, né, que só se pode qualificar assim, com tiro para tudo quanto é lado, invasão de domicílios, né, de casas, de pessoas, trabalhadores, são famílias que moram lá, como poderiam morar em outro lugar, invadidas por policiais, por alguns indivíduos em fuga, né? Isso aconteceu, inclusive, no quarto de uma menina de 9 anos que viu a execução ser consumada. A gente soube também de que o tiroteio era tão intenso que até quebrou janelas de composição do metrô ali na estação próxima à comunidade. Então, foi isso, é assombroso tudo o que aconteceu. E aí é evidente que a Comissão Arnes faz parte da sua missão acompanhar esse processo. E o que a gente viu, pelas informações que tivemos e pelo acompanhamento que fizemos, né, dos dias que se seguiram à investigação, é que se repetia aquele velho roteiro, script que nós sabemos, não é? Ou seja, a polícia vai investigar a si mesmo, né? Então você começa a ter informações do que se passou no local das execuções, há relatos muito claros de execuções sumárias, não é? Desfazimento das cenas do crime, intimidação dos moradores de Jacarezinho, né? O clima é de muito medo, algumas dessas famílias, tem pessoas que precisam de proteção, sim, a testemunha, e a gente começa a ver que a coisa no Ministério Público quer que a gente espera que cumpra a sua função, não é? Que a coisa ande, mas nós estamos vendo que esbarra em falta de perito, o perício é completamente, ou é ausente, ou está em falta, ou, enfim, é sempre um problema. E culminou com a informação de que a Polícia Civil está pedindo um sigilo, pedindo ao Ministério Público um sigilo de 5 anos sobre as investigações em curso desta operação e de outras operações, sob a alegação de que isso pode atrapalhar as políticas de segurança pública. Então, é diante deste quadro que a Comissão Arnes foi bater às portas das Nações Unidas. Por que é importante essa queixa, essa denúncia internacionalmente? O que isso representa? O Brasil, mais uma vez, sendo denunciado no exterior. Inclusive, se eu não me engano, agora um dos próximos passos é a própria organização pedir informação para o governo brasileiro. E a gente também daí entra numa outra discussão, que é o governo colaborando ou não com uma entidade internacional, que também é bastante simbólico, né, Laura? Exato. Olha, eu queria até dar o nome das relatorias que nós acionamos, né? Nós criamos uma peça que se chama Apelo Urgente. E aí nós apresentamos essa peça para 4 relatorias da ONU.
é a Relatoria de Execuções Sumárias, Extrajudiciais e Arbitrárias, relatoria sobre formas contemporâneas de racismo, xenofobia e intolerância, relatoria de extrema pobreza e o grupo de trabalho sobre povos afrodescendentes. Então, achamos que a peça estaria em boas mãos nestes setores, nestes mecanismos das Nações Unidas. Aí você me pergunta, e todas as pessoas têm, claro, o direito e o dever, vamos dizer, de perguntar de que adianta isso, né? O que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: adianta-nos, primeiro, não se vai para um organismo, para esses mecanismos internacionais, com desejo de fazer pirotecnia. Infelizmente, nós, sociedade civil, somos obrigados a recorrer a bater nessas portas. A Comissão Arnes protocolou seu apelo urgente e outras entidades também o fizeram, né, como a Justiça Global. Então, a sociedade civil está se mobilizando para enfim, bater na porta desses canais, porque há evidências fartas e recorrentes de que, mais uma vez, vai se iniciar uma investigação que é feita e desenvolvida para dar em nada, não é? Então, para dar em nada, daqui a pouco as coisas passam, vem outro problema gravíssimo, enfim, a gente vira essa página. E não pode virar essa página, né? A gente tem visto na Comissão Arnes, olhando a sequência dessas operações, o histórico delas, que é claramente um processo de criminalização da pobreza, é como se ser pobre neste país é perigoso, e também um processo, uma máquina macabra de extinção de pessoas negras. Nós fizemos, para esse apelo urgente, um levantamento de todos os mortos na chacina de Jacarezinho. Isso foi mandado para as nações, para essas relatorias. Se eu não me engano, tem uma pessoa branca. Talvez eu me engane e tenha duas, mas são negros. São negras, pessoas pobres que são executadas, porque hoje já existe até um pré-juízo de um rapaz que seja das classes menos favorecidas, que seja negro, ele já é quase um suspeito, vamos dizer assim, numa certa mentalidade social brasileira, né? Então, nós fomos para lá para dizer isso, não dá para continuar, isso não é bom, isso não faz bem ao Brasil, que esse processo de criminalização da pobreza e da população negra continue. Quer dizer, isso não faz bem nenhum. E o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para que esses mecanismos que têm condição de dar seus relatores para cá, de cobrar informações, de acompanhar essas investigações, que eles se juntem à sociedade civil brasileira para cobrar a investigação completa e imparcial. Identificar as execuções sumárias. Nós não podemos achar que estamos tranquilos e seguros vivendo num país onde se normalizam as execuções sumárias. Quer dizer, a lei da barbárie que está imperando. Queremos que as Nações Unidas peçam, cobrem mudanças estruturais no aparelho de Estado para que essas chacinas horríveis, esses massacres, parem de acontecer. E ainda até colocamos um pedido sabemos que jamais seremos atendidos, e acho que a ONU tampouco, né? Mas que haja um pedido de reconhecimento, um pedido de desculpas das altas autoridades desse país pelos
danos cometidos e ocasionados nessas chacinas às populações, populações negras e pobres. Hoje nós estamos falando de mulheres, homens, crianças que estão sendo baleadas, crianças que estão sendo traumatizadas, enfim, disso eu acho que sim, a gente vai evoluir como país e como sociedade civilizada no momento em que altas autoridades deste país assumam e reconheçam a culpa do Estado nessas situações e peçam retratação, peçam desculpas. Acho que você expõe aqui para a gente, de fato, a importância dessa ação da Comissão Arnes. Eu agradeço a sua presença aqui, a da Comissão Arnes, a da sua pessoa. Laura, muito obrigada e parabéns pela iniciativa. A gente fica acompanhando qualquer novidade nesse caso. Eu peço para que você nos informe e a gente volta a conversar. Diga, você quer falar alguma última coisa? Eu quero completar também que após protocolos o apelo urgente nas relatorias da ONU, a Comissão Arnes convocou uma coletiva internacional de imprensa, onde tivemos veículos de vários países da Europa, vários, enfim, eu não vou declinar aqui a lista, mas foi muito positivo ver como a imprensa internacional foi, de alguma forma, impactada pelas notícias e imagens tão fortes que vieram de Jacarezinho. Também. Obrigada, Laura. Agradeço demais. Um abraço para você e até uma próxima. Sucesso, que vocês tenham sorte com essa denúncia, que a gente tenha respostas por parte do nosso governo e que a ONU faça esse acompanhamento. Viu? Muito obrigada, Laura. Até uma próxima. Essa é a Laura Greenhalgh, que é jornalista e a diretora executiva da Comissão Arnes.